A Tailândia é um país cheio de histórias, cultura e belezas que encantam pessoas do mundo todo. Hoje, vamos explorar 10 curiosidades fascinantes sobre esta terra dos sorrisos. Prepare-se para uma viagem inesquecível. A Tailândia é chamada de Terra dos Sorrisos por causa da hospitalidade e simpatia do povo, que usa diferentes tipos de sorriso para expressar emoções. A Tailândia tem mais de 40 mil templos espalhados pelo país, cada um com detalhes arquitetônicos únicos e significados culturais profundos. Durante o Ipeng, centenas de lanternas são soltas no céu, criando um espetáculo mágico que simboliza desejos e novos começos. O tuk-tuk é um dos meios de transporte mais famosos da Tailândia, especialmente em Bangkok, e já virou um símbolo cultural do país. A cozinha tailandesa é mundialmente famosa por seus sabores intensos e equilibrados, misturando o doce, salgado, ácido e picante como ninguém. As ilhas Phi Phi ficaram mundialmente famosas após serem cenário do filme A Praia, com Leonardo DiCaprio, um verdadeiro paraíso. O respeito pela monarquia é profundo na Tailândia, e o povo celebra o rei com festivais e eventos nacionais especiais. Os mercados flutuantes da Tailândia são uma experiência única, onde você pode comprar frutas, artesanatos e pratos típicos diretamente de barcos. O elefante é considerado o animal nacional da Tailândia e é reverenciado por sua força, sabedoria e conexão espiritual. A Tailândia é famosa por suas praias paradisíacas, que atraem visitantes de todo o mundo em busca de relaxamento e aventuras. A Tailândia é um país cheio de riquezas culturais, naturais e histórias fascinantes. Qual dessas curiosidades chamou mais sua atenção? Inscreva-se e continue explorando o mundo conosco. O Peru, uma terra de extremos. Da aridez do deserto costeiro à exuberância da floresta amazônica e ascendendo às alturas vertiginosas dos Andes, este país sul-americano guarda maravilhas que cativam a imaginação. Vamos embarcar em uma jornada fascinante, desvendando 10 curiosidades sobre o Peru. Desde cidades perdidas no tempo, até lagos que espelham o céu, prepare-se para se surpreender com a riqueza cultural, a diversidade natural e a história cativante. Prepare-se para se encantar com o Peru. No alto dos Andes peruanos, envolto em brumas e mistério, reside Machu Picchu. Construída no século XV, a cidade perdida é um complexo de templos e palácios de pedra, perfeitamente integrados à paisagem montanhosa. Machu Picchu é um enigma arquitetônico, um tributo à engenhosidade de um povo em harmonia com a natureza e que nos convida a desvendar seus segredos. Enquanto o espanhol é a língua oficial, o Peru pulsa com ritmos de línguas ancestrais. O Quichua, idioma do Império Inca, ressoa nos Andes, carregando histórias e tradições. Nas comunidades indígenas, encontramos o Aimará, falado nas margens do Lago Titicaca, e outras línguas nativas, cada uma um fio na tapeçaria cultural do Peru. A uma altitude de 3.812 metros, repousa o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. Suas águas azuis refletem o céu andino, criando uma paisagem surreal. Imagine uma comunidade em ilhas flutuantes, construídas com a totora. Prepare seu paladar para uma explosão de sabores. A culinária peruana é uma fusão fascinante de culturas e diversidade. Imagine saborear um ceviche fresco, com peixe marinado em suco de limão e pimenta agi, uma explosão de sabores cítricos e picantes. Ou então, deliciar-se com um lomo saltado, carne macia, cebola crocante, tomate suculento e molho de soja. No coração dos Andes, no vilarejo de La Jauca, a morte é uma transição celebrada com música, dança e cores vibrantes. A Dança dos Mortos é um festival singular, uma fusão de rituais católicos com crenças indígenas que celebra a vida e a memória dos que partiram. Imagine a energia vibrante da festa, com moradores em trajes coloridos, máscaras de caveiras sorridentes e música tradicional embalando a dança.
Das alturas geladas dos Andes até a floresta amazônica, o Peru é um país de contrastes. Imagine viajar por desertos áridos, onde dunas douradas se estendem até o horizonte, e se deparar com picos nevados. Com 90 microclimas, o Peru é palco de uma biodiversidade impressionante. No deserto peruano, um enigma arqueológico desafia o tempo: as linhas de Nazca. Imagine geoglifos gigantescos, representando animais, plantas e figuras geométricas, gravados na superfície árida do deserto. Vistos do céu, revelam sua verdadeira magnitude, desafiando nossa compreensão do passado. Um testemunho da engenhosidade humana e um convite à contemplação. Prepare-se para se maravilhar com um espetáculo da natureza sem igual a Vinicunca, a montanha que se veste com as cores do arco-íris. Este fenômeno natural é resultado da composição mineral única das camadas de rocha, revelando milhões de anos de história geológica. A Vinicunca, ou montanha arco-íris, é um lembrete da capacidade da natureza de criar belezas extraordinárias. Bem-vindo a Lima, a capital do Peru, uma cidade vibrante onde a história colonial se encontra com a modernidade. Explore os mercados locais, com suas bancas coloridas e ingredientes frescos, pimentas agi, milho gigante, frutos do mar recém-pescados e uma variedade infinita de batatas. Em Lima, cada refeição é uma celebração do paladar, uma experiência sensorial que revela a alma vibrante da capital peruana. Prepare-se para uma aventura nas profundezas do Cânion de Cotahuasi, um dos cânions mais profundos do mundo. Paredes rochosas se erguem a mais de 3.500 metros, criando um cenário épico. O Cânion de Cotahuasi é um paraíso para os amantes da natureza, um convite à superação e à contemplação da natureza em sua forma mais pura. E assim termina nossa jornada pelo Peru, um país de contrastes e encantos, onde a história antiga se mistura com a modernidade vibrante. Desde as ruínas incas de Machu Picchu até as profundezas do Cânion de Cotahuasi, o Peru nos convida a explorar e se maravilhar. Continue acompanhando nosso canal para mais aventuras pelo mundo. Até a próxima! Olá, exploradores curiosos! Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pela Inglaterra e descobrir 10 curiosidades incríveis sobre este país repleto de história e cultura. Vamos começar? O chá da tarde é uma tradição britânica adorada. Introduzido pela Duquesa de Bedford no século XIX, ele é um momento perfeito para saborear chá e deliciosos petiscos. Londres é famosa por suas pontes. A Tower Bridge é uma das mais icônicas, mas a cidade possui várias outras pontes históricas e modernas que cruzam o rio Tâmisa. A Inglaterra é lar de algumas das universidades mais antigas e prestigiadas do mundo, como Oxford e Cambridge, que são centros de excelência académica há séculos. A Inglaterra é uma monarquia constitucional, onde a rainha tem um papel cerimonial, enquanto o governo é conduzido por um parlamento eleito. Os icônicos táxis pretos de Londres são uma parte importante da cultura britânica. Os motoristas passam por um treinamento rigoroso, conhecido como The Knowledge, para aprender todas as ruas da cidade. A Inglaterra é o berço de vários esportes populares, incluindo o futebol, o rugby e o cricket. Esses esportes são profundamente enraizados na cultura britânica. E Stonehenge, um dos monumentos pré-históricos mais famosos do mundo, continua sendo um mistério arqueológico. Ele atrai visitantes de todo o mundo para suas paisagens enigmáticas. O clima na Inglaterra é notoriamente imprevisível. A chuva é uma ocorrência comum e é sempre bom ter um guarda-chuva à mão. A Inglaterra tem uma rica tradição literária e teatral, lar de grandes nomes como William Shakespeare e Charles Dickens. O Globe Theatre em Londres é uma celebração contínua das obras de Shakespeare. A Inglaterra é conhecida por sua influência global na música, com bandas e artistas icônicos como The Beatles, Queen e muitos outros que moldaram a música pop e rock. Essas foram 10 curiosidades sobre a Inglaterra, um país cheio de história,
cultura e belezas naturais. Olá, aventureiros e exploradores! Hoje, vamos descobrir as 10 curiosidades mais fascinantes sobre a China, um país com uma história rica e uma cultura vibrante. Preparem-se para uma viagem incrível. Vamos começar? A Grande Muralha da China, uma das maravilhas do mundo, se estende por mais de 21 mil quilômetros e levou séculos para ser construída. Ela foi erguida para proteger o país contra invasões e é uma obra-prima da engenharia. A China é o berço do chá, e a cultura do chá é profundamente enraizada na sociedade chinesa. Existem centenas de tipos de chá, cada um com suas próprias características e benefícios para a saúde. Os chineses foram os primeiros a inventar o papel, por volta do século II a.C. Essa invenção revolucionou a forma como o conhecimento foi registrado e transmitido ao longo dos séculos. O Ano Novo Chinês, também conhecido como Festival da Primavera, é a maior e mais importante festa tradicional da China. A data é celebrada com desfiles, fogos de artifício, danças do dragão e reuniões familiares. A China é o lar dos adoráveis pandas gigantes, que são considerados tesouros nacionais. Esses animais fofos vivem principalmente em reservas naturais e são um símbolo da conservação da vida selvagem. A culinária chinesa é extremamente diversificada, com cada região apresentando seus pratos e sabores únicos. Desde o picante Sichuan até o delicado Dim Sum cantonês, há algo para todos os paladares. A escrita chinesa é uma das mais antigas e complexas do mundo, com milhares de caracteres que representam palavras e conceitos. A caligrafia é considerada uma forma de arte importante na cultura chinesa. A medicina tradicional chinesa tem milhares de anos de história e inclui práticas como acupuntura, fitoterapia e massagem. Ela enfatiza o equilíbrio e a harmonia do corpo e da mente. O Festival das Lanternas marca o fim do Ano Novo Chinês e é celebrado com desfiles de lanternas coloridas e espetáculos de luzes. É uma festa que simboliza a esperança e os novos começos. A China é um líder mundial em tecnologia e inovação, com avanços em áreas como inteligência artificial, redes 5G e e-commerce. O país está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico global. Essas foram as 10 curiosidades fascinantes sobre a China. Agora que você conhece mais sobre esse país incrível, que tal planejar uma visita? Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais aventuras e descobertas. E aí, pessoal, amantes da natureza! Hoje vou levar vocês em uma viagem para a terra dos cangurus, a Austrália. Preparem-se para descobrir 10 fatos incríveis sobre este país maravilhoso. Bora lá! Em primeiro lugar, a Austrália é uma anomalia. É o menor continente, mas também a maior ilha, repleta de biodiversidade única. Falando em único, a Austrália é o lar de criaturas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Coalas, ornitorrincos e, claro, cangurus pulando por aí como se fossem os donos do pedaço. Agora, vamos falar sobre a Grande Barreira de Corais. É o maior sistema de recifes de coral do mundo e pode até ser visto do espaço. Uma verdadeira maravilha da natureza. Acredite ou não, a Austrália tem mais cangurus do que pessoas. Estima-se que haja cerca de 50 milhões desses animais icônicos, superando a população humana. Quase 70% da Austrália é deserto ou terra semiárida, tornando o Outback um símbolo da beleza selvagem do país. Imaginem só, tipo um sertãozão brabo. E apesar de sua reputação de criaturas perigosas, a Austrália é um dos poucos lugares onde as abelhas não têm ferrão mortal, para alívio de quem tem alergia. Já ouviram falar do Aussie Slang? Os australianos têm um jeito peculiar de falar. Eles dizem arvo para tarde e breque para café da manhã. Quase um cafezão da gente.
O ornitorrinco é tão bizarro que os cientistas pensaram que era uma farsa quando o descobriram. Este mamífero que bota ovos é realmente único. Vocês sabiam que o Monte Augustus é a maior rocha do mundo? É 2 vezes maior que o famoso Uluru e fica escondido na Austrália Ocidental. E, finalmente, com mais de 10.000 praias, a Austrália tem mais praias do que você poderia visitar em uma vida inteira. Se você fosse a uma praia diferente todo dia, levaria mais de 27 anos para ver todas. Daria para fazer inveja até para o pessoal do Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal! Esses foram os 10 fatos incríveis sobre a Austrália. Espero que tenham gostado da nossa viagem por esta terra incrível de cangurus e koalas. E aí, pessoal, fãs de história, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar nas maravilhas da França, terra do queijo, do vinho e de um charme sem fim. Então, pega um cafezinho, porque aqui no Brasil, a gente gosta mesmo é de café. E vamos descobrir 10 fatos incríveis sobre esse país fascinante. Preparados? Bora lá! Primeiro, vocês sabiam que a França é o país mais visitado do mundo? Mais de 90 milhões de turistas desembarcam por lá todo ano. De Paris à Riviera Francesa, quem resiste a esse charme todo? Tipo ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, só que 1000 vezes melhor. Em seguida, a Torre Eiffel, um ícone, né? Mas ela nunca foi feita para ser permanente. Construída para a Exposição Universal de 1889, a ideia era desmontá-la depois de 20 anos. Imaginem Paris sem ela, tipo Copacabana sem o Cristo Redentor. Falando em sétima arte, a França é o berço do cinema moderno. Os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição pública em 1895. Agradeça a eles na próxima vez que maratonar sua série favorita na Netflix. E por falar em maratona, a França tem mais de 1.600 tipos de queijo. Isso mesmo, 1.600. Um paraíso para os amantes de queijo, tipo a gente com um rodízio de pizza. Hora da geografia. A França é o maior país da União Europeia, com mais de 550 mil quilômetros quadrados, montanhas, vinhedos e campos de trigo a perder de vista. Quase do tamanho do nosso querido estado do Bahia. Amantes da arte, o Louvre está chamando. É o maior museu do mundo, com mais de 73 mil metros quadrados de arte. E não é só a Mona Lisa, pessoal. Tem muita coisa legal pra ver, tipo a nossa pinacoteca, só que gigante. Direitos humanos? A França foi pioneira. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, é a base dos direitos humanos modernos. A culinária francesa é tão lendária que é protegida pela Unesco. Do croissant ao coq au vin, é um banquete cultural. Imagina, nossa feijoada também merecia esse reconhecimento, né? Amantes do vinho podem comemorar. As rotas do vinho da França, da Borgonha a Bordeaux, são mundialmente famosas. Um brinde a isso. Tipo um bom vinho nacional da Serra Gaúcha. Finalmente, a língua francesa. Conhecida como a língua do amor, seus tons elegantes e expressões românticas encantam corações no mundo todo. Olá lá! E aí está, 10 fatos incríveis sobre a França. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a mágica Irlanda, um país cheio de lendas, paisagens encantadoras e uma cultura vibrante. Prepare-se para conhecer 10 curiosidades incríveis sobre a Ilha Esmeralda. Vamos lá! A Irlanda é famosa por seus infinitos tons de verde, tanto que é carinhosamente apelidada de Ilha Esmeralda. Não é à toa que ela parece um cenário de filme. A Irlanda é a terra natal da Guinness, uma das cervejas mais famosas do mundo. A fábrica em Dublin é um dos pontos turísticos mais visitados do país. Terra de mitologia rica, a Irlanda é conhecida por lendas fascinantes, desde leprechauns até o misterioso túmulo de Newgrange, que é mais antigo que as pirâmides do Egito. A música irlandesa, com seus ritmos vibrantes e instrumentos únicos, conquistou corações em todo o mundo. Até a dança irlandesa é um espetáculo à parte. Existem cerca de 30 mil castelos e ruínas na Irlanda. Cada um conta uma história incrível do passado medieval do país. O Halloween tem raízes celtas e começou na Irlanda com a antiga celebração de Samhain, um festival que marcava o fim da colheita e o início do inverno.
As falésias de Moher são uma das paisagens mais impressionantes da Irlanda, com vistas deslumbrantes que já apareceram em vários filmes. Os irlandeses adoram um bom chá e são um dos maiores consumidores da bebida no mundo, superando até mesmo os britânicos. Dublin, Galway e Cork são cidades vibrantes, cheias de pubs, música ao vivo e uma atmosfera acolhedora que encanta os visitantes. O irlandês, ou gaélico, é um dos idiomas mais antigos da Europa Ocidental e ainda é falado por muitas comunidades na Irlanda. Sláinte. Essas foram 10 curiosidades sobre a Irlanda, um país cheio de magia, cultura e beleza natural. Bem-vindo ao Equador, um país pequeno em tamanho, mas gigante em diversidade e cultura. Hoje, apresentamos as 10 curiosidades mais fascinantes sobre o Equador. Prepare-se para se encantar com os mistérios e as maravilhas desta joia sul-americana. O Equador leva o nome da linha do Equador, que atravessa o país. Aqui você pode literalmente ficar com um pé no hemisfério norte e outro no hemisfério sul. Este arquipélago mundialmente famoso é um dos lugares mais únicos do planeta, conhecido por sua biodiversidade e por inspirar a teoria da evolução de Darwin. O Equador é lar de muitos vulcões, incluindo o Cotopaxi, um dos vulcões ativos mais altos do mundo, proporcionando paisagens de tirar o fôlego. Quito, a capital do Equador, está localizada a cerca de 2.850 metros acima do nível do mar, tornando-se a capital mais alta do mundo. O Equador é conhecido por produzir um dos melhores cacaus do mundo, e seus chocolates finos têm conquistado prêmios internacionais. O país possui uma rica herança cultural, com mais de 14 comunidades indígenas, cada uma com suas próprias línguas, tradições e costumes. Embora pequeno, o Equador é um dos 17 países mega diversos do mundo, abrigando milhares de espécies únicas de plantas e animais. Tanto Quito quanto Cuenca possuem centros históricos que foram declarados patrimônios mundiais pela Unesco, graças à sua arquitetura colonial incrível. O Equador é o maior exportador de bananas do mundo, sendo responsável por cerca de 1/3 do fornecimento global dessa fruta popular. Desde o ano 2000, o Equador adotou o dólar americano como sua moeda oficial, tornando as transações internacionais mais acessíveis. Estas foram 10 curiosidades que tornam o Equador um país fascinante e único. E aí, pessoal? Bem-vindos a uma viagem por um dos países mais incríveis da América do Sul. Hoje, vou compartilhar 10 fatos impressionantes sobre a Argentina que vão te deixar de boca aberta. Preparem-se para descobrir algumas curiosidades sobre a terra do tango, do futebol e de paisagens de tirar o fôlego. Primeiro, a Argentina é apaixonada por carne. É um dos maiores consumidores de carne bovina do mundo. E o churrasco, ou melhor, o asado, como eles chamam, é praticamente uma religião por lá. Tipo, domingo sem churrasco é domingo sem graça, né? E por falar em paixão, você sabia que o tango nasceu na Argentina? Essa dança surgiu nos bairros de imigrantes de Buenos Aires, no final do século XIX. Imaginem só, aqueles imigrantes italianos, espanhóis, todos juntos, criando essa dança maravilhosa. A Argentina abriga o ponto mais alto e o mais baixo da América do Sul, o Monte Aconcagua, com seus 6.961 metros de altura, e a Laguna del Carbón, a 105 metros abaixo do nível do mar. É muita diferença, né? Quase como ir do céu ao inferno, RS. Em 1947, a Argentina foi pioneira nos direitos das mulheres na América Latina, concedendo o direito ao voto, graças à influente Evita Perón. Uma mulher à frente do seu tempo, sem dúvida. A Argentina é um paraíso para os paleontólogos. É um verdadeiro baú de fósseis de dinossauros, incluindo o gigantesco Argentinosauro. Imaginem só encontrar um desses no quintal de casa. E você sabia que o sistema moderno de identificação por impressões digitais foi inventado lá em 1892 pelo policial Juan Vucetich? Demais, né? Uma contribuição e tanto para o mundo. A Argentina também é famosa pelos seus vinhos.
especialmente o Malbec de Mendoza. É o quinto maior produtor de vinho do mundo. Imagina um vinhozinho argentino com um bom churrasco. Que tal viajar até o fim do mundo em Ushuaia e pegar o trem mais ao sul do planeta? As paisagens são de tirar o fôlego, uma experiência única, com certeza. Lendas do futebol como Diego Maradona e Lionel Messi são argentinos. A Argentina respira futebol. É como se fosse no nosso sangue, né? Por último, o Obelisco de Buenos Aires é parada obrigatória. Um monumento icônico, palco de comemorações e protestos. Tipo um MASP argentino, sabe? Esses foram 10 fatos interessantes sobre a Argentina, uma terra rica em cultura, história e belezas naturais. Brasil, um país de beleza natural e cultura rica que encanta o mundo inteiro. Mas será que você conhece todos os seus segredos? Hoje vamos revelar 10 curiosidades fascinantes sobre o Brasil que poucos sabem. Prepare-se para se surpreender. O Brasil é o maior exportador de café há mais de 150 anos. Quem ama café provavelmente já degustou um grão brasileiro sem saber. Cercado por vizinhos que falam espanhol, o Brasil se destaca com o português como idioma oficial, devido à colonização portuguesa. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, abrigando milhões de espécies e desempenhando um papel essencial no equilíbrio climático global. O carnaval brasileiro é famoso em todo o mundo, mas sabia que ele tem raízes históricas que remontam a tradições europeias? Apesar do que muitos pensam, a capital do Brasil é Brasília, uma cidade planejada nos anos 1960, famosa pela arquitetura única de Oscar Niemeyer. Com biomas como Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica, o Brasil lidera em biodiversidade, com uma infinidade de espécies únicas. A usina de Itaipu, localizada entre Brasil e Paraguai, é uma das maiores geradoras de energia hidrelétrica do planeta. O nome do país vem do pau-brasil, uma árvore que foi altamente explorada pelos colonizadores portugueses no início da história. Os lençóis maranhenses são um verdadeiro espetáculo da natureza, com lagoas que surgem entre dunas após o período de chuvas. Com mais de 8.500.000 quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país da América do Sul, ocupando quase metade do continente. O Brasil é repleto de curiosidades que revelam o quão incrível e diverso esse país é. Bolívia, um país cheio de história, cultura e paisagens impressionantes. Você acha que conhece tudo sobre esse lugar incrível? Prepare-se para se surpreender com estas 10 curiosidades fascinantes sobre a Bolívia. La Paz é a capital administrativa mais alta do mundo, localizada a mais de 3.600 metros de altitude. Respirar por lá pode ser um desafio para visitantes, mas a vista compensa. Compartilhado com o Peru, o Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo e um lugar sagrado para os povos antigos. O maior deserto de sal do mundo está na Bolívia. O Salar de Uyuni é tão surreal que parece um espelho gigante do céu. Apesar de La Paz ser a capital administrativa, Sucre é a capital constitucional do país, cheia de charme colonial e importância histórica. Na Bolívia, a folha de coca tem uma importância cultural e medicinal há séculos. É usada em chás, rituais e até para aliviar o mal de altitude. Conhecida como a Estrada da Morte, a Estrada Yungas é famosa por suas curvas perigosas e paisagens de tirar o fôlego. A Bolívia reconhece 37 idiomas oficiais, incluindo o espanhol e várias línguas indígenas, como o quechua e o aimará. Declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, o Carnaval de Oruro é uma celebração cheia de música, cores e tradição. A Bolívia também é lar de montanhas coloridas, resultado de formações minerais únicas, que parecem saídas de um sonho. Além da bandeira tradicional, a Bolívia também tem a huipala, símbolo dos povos indígenas andinos e da diversidade cultural do país. A Bolívia é um país cheio de surpresas e maravilhas únicas. A Mongólia é um país fascinante.
repleto de cultura, história e paisagens de tirar o fôlego. Hoje, vamos explorar 10 curiosidades incríveis sobre esta terra de contrastes e tradições milenares. Prepare-se para uma viagem inesquecível. A Mongólia é conhecida como a terra dos nômades, com cerca de 30% da população vivendo de forma tradicional, mudando-se conforme as estações. Genghis Khan, o fundador do maior império contíguo da história, nasceu na Mongólia e é uma figura central no orgulho e na identidade do país. Lar de fósseis de dinossauros, o deserto de Gobi é uma das paisagens mais icônicas da Mongólia e abriga uma surpreendente biodiversidade. O Naadan é o festival nacional da Mongólia e celebra as 3 habilidades masculinas: arco e flecha, equitação e luta livre, refletindo as tradições do país. Os cavalos desempenham um papel vital na vida mongol, e acredita-se que o país tenha mais cavalos do que pessoas, simbolizando liberdade e força. O mongol é uma língua única com uma escrita própria, baseada no alfabeto tradicional vertical, que continua sendo um símbolo de herança cultural. Com temperaturas que podem variar de menos 40 graus Celsius no inverno a 40 graus Celsius no verão, a Mongólia é um dos lugares com maior amplitude térmica do planeta. Conhecido como o Baikal Pequeno, este lago é uma das maiores reservas de água doce da Ásia e um verdadeiro paraíso natural. A Mongólia abriga uma incrível variedade de vida selvagem, incluindo espécies raras que habitam seus vastos e diversificados ecossistemas. Conhecida como a Terra do Céu Azul, a Mongólia tem mais de 250 dias de sol por ano, oferecendo vistas espetaculares, tanto de dia quanto à noite. A Mongólia é muito mais do que um país. É um universo de histórias, belezas e segredos, esperando para serem descobertos. O Canadá é conhecido por suas belezas naturais, hospitalidade e qualidade de vida. Mas tem muito mais sobre o país que vai te surpreender. Prepare-se para descobrir 10 curiosidades fascinantes sobre o Canadá. O Canadá é o segundo maior país em extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia. E apesar de seu tamanho imenso, a maior parte do território é desabitada. O Canadá é o maior produtor de xarope de bordo do mundo. Nada mais canadense do que uma pilha de panquecas com esse delicioso xarope. No Canadá, você pode assistir ao incrível espetáculo das auroras boreais, uma experiência mágica que acontece em algumas partes do norte do país. Os canadenses são conhecidos por sua gentileza e pelo hábito peculiar de pedir desculpas o tempo todo, até quando não precisam. O Canadá abriga o maior rink de patinação natural do mundo, o Canal Rideau, em Ottawa, que se transforma em uma pista de gelo no inverno. Pouca gente sabe, mas o beisebol moderno foi inventado no Canadá. Surpreendente, não é? O Canadá inovou criando moedas comemorativas que brilham no escuro, mostrando como o país ama detalhes únicos. A cidade de Churchill, na província de Manitoba, é conhecida como a capital mundial dos ursos polares, onde esses incríveis animais podem ser observados de perto. O Canadá tem 2 línguas oficiais, inglês e francês. Essa diversidade reflete a riqueza cultural do país. O castor é um dos símbolos nacionais do Canadá, celebrando o espírito trabalhador e a natureza do país. O Canadá é um país único, cheio de cultura, história e curiosidades fascinantes. A Nova Zelândia é um verdadeiro paraíso no Pacífico Sul, com paisagens de tirar o fôlego e uma cultura única. Quer descobrir o que torna este país tão especial? Aqui estão 10 curiosidades fascinantes sobre a Nova Zelândia. A Nova Zelândia ganhou fama mundial como o cenário épico das trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit. É um destino imperdível para os fãs. Kiwi é o apelido dos neozelandeses, uma ave nativa e, claro, a famosa fruta. Uma palavra com muitos significados. Em 1893, a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a conceder o direito de voto às mulheres. Um marco histórico de igualdade. O Lago Azul, na Ilha Sul, é considerado o lago mais claro do mundo,
com uma visibilidade impressionante de até 80 metros. O haka, a tradicional dança maori, é mundialmente conhecido graças aos All Blacks, a equipe de rugby da Nova Zelândia. Queenstown é considerada a capital mundial dos esportes radicais, perfeita para os aventureiros de plantão. Se você tem medo de cobras, a Nova Zelândia é o lugar perfeito. Não existem cobras terrestres por lá. O relógio da paz foi criado para marcar o novo milênio e simbolizar os esforços globais pela paz. A Nova Zelândia está localizada em uma área geotérmica, com vulcões ativos e géiseres impressionantes. A cultura maori é parte essencial da identidade do país, com tradições ricas e uma história inspiradora. A Nova Zelândia é um país incrível, cheio de beleza, aventura e histórias fascinantes. Olá, exploradores curiosos! Hoje, vamos embarcar em uma jornada emocionante pela Espanha e descobrir 10 fatos fascinantes sobre este país incrível. Preparados? Vamos nessa! Primeiro, vocês sabiam que a Espanha tem mais de um idioma oficial? Além do espanhol ou castelhano, línguas regionais como catalão, basco e galego também são oficialmente reconhecidas. Em seguida, a Universidade de Salamanca, fundada em 1134, é a mais antiga da Espanha e uma das mais antigas da Europa. Imaginem estudar em um lugar com uma história tão rica. A Espanha também é o maior produtor mundial de azeite, contribuindo com cerca de 45% do fornecimento global. A região da Andaluzia é especialmente famosa pelo seu azeite de alta qualidade. Agora, vamos falar sobre touradas. Conhecida por suas emocionantes e controversas corridas de touros, a Espanha atrai turistas de todo o mundo para testemunhar esse espetáculo tradicional. Falando em tradições, a Espanha abriga alguns dos festivais mais originais. La Tomatina, em Buñol, é uma enorme guerra de tomates, enquanto Las Fallas, em Valência, apresenta esculturas gigantes e fogos de artifício. E quem pode esquecer a paella? Este delicioso prato de arroz originou-se em Valência e vem em muitas variações saborosas. Quase como os nossos pratos aqui no Brasil, né? Cada região com o seu toque especial. A Espanha também possui uma rica herança árabe, visível em sua arquitetura deslumbrante, como a Alhambra em Granada e a Mesquita Catedral de Córdoba. Dá para imaginar a riqueza dessa mistura de culturas? Já ouviram falar da siesta? Essa tradicional soneca da tarde, embora menos comum hoje em dia, ainda é praticada em algumas regiões, principalmente durante os verões quentes. Bem diferente do nosso corre-corre de São Paulo, né? A arquitetura de Barcelona é incompleta sem mencionar Antoni Gaudí. Suas obras-primas, como a Sagrada Família e o Parque Güell, são pontos turísticos imperdíveis. Finalmente, Ibiza. Conhecida por sua vida noturna vibrante e praias deslumbrantes, é o destino perfeito para diversão e relaxamento. Quem sabe uma balada depois de curtir a praia? Estes foram 10 fatos fascinantes sobre a Espanha, um país repleto de história, cultura e beleza natural. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela Alemanha, um país que combina história rica, tecnologia de ponta e tradições encantadoras. Prepare-se para conhecer 10 curiosidades surpreendentes sobre essa nação incrível. Vamos lá? A Alemanha abriga mais de 25 mil castelos. O mais famoso, Neuschwanstein, foi a inspiração para o castelo da Cinderela da Disney. A maior festa da cerveja do mundo começou em Munique em 1810 e atrai milhões de visitantes todos os anos. Prost. A Alemanha é conhecida por sua engenharia de ponta. Marcas como BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen são reconhecidas mundialmente pela qualidade e inovação. Com mais de 300 tipos de pão, a Alemanha é considerada um paraíso para os amantes de panificação. Não é à toa que o pão é um símbolo nacional. O alemão
é o idioma mais falado na Europa, com mais de 100 milhões de falantes nativos. Impressionante, não é? A Floresta Negra é uma região encantadora repleta de mitos e lendas. Ela também é o berço do famoso bolo Floresta Negra. A Alemanha deu ao mundo gênios musicais como Beethoven, Bach e Wagner, um verdadeiro tesouro para os amantes da música clássica. A autobahn alemã é famosa no mundo todo, pois em alguns trechos não há limites de velocidade, uma experiência única para quem ama dirigir. A Alemanha é líder em sustentabilidade, com quase metade de sua energia proveniente de fontes renováveis e um forte incentivo ao uso de bicicletas. A Alemanha moderna nasceu em 1990, com a reunificação entre o leste e o oeste, um marco histórico cheio de simbolismo e esperança. E essas foram 10 curiosidades incríveis sobre a Alemanha, um país que mescla tradição, inovação e beleza incomparáveis. O país de Gales é uma terra cheia de magia e história. Vamos explorar 10 curiosidades incríveis sobre este fascinante país do Reino Unido. O país de Gales é conhecido como a Terra dos Castelos, abrigando mais de 600 fortificações históricas que testemunham séculos de conquistas e batalhas. O galês é uma das línguas mais antigas da Europa e é amplamente falado no país, com esforços contínuos para preservá-lo e promovê-lo. O dragão vermelho na bandeira do país de Gales é símbolo de força e resistência, com raízes nas lendas arturianas e na história da região. Com 1.085 metros de altitude, Snowdon é um destino popular para aventureiros e oferece vistas deslumbrantes das montanhas de Snowdonia. Dizem que o país de Gales é o berço de muitas histórias do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, com locais carregados de misticismo. O Eisteddfod é o maior festival cultural do país de Gales, celebrando a música, a poesia e a língua galesa com muita alegria e tradição. As colheres do amor são uma tradição galesa única, entalhadas como presentes de amor ou amizade, carregadas de simbolismo. Com 3 incríveis parques nacionais, o país de Gales é um destino perfeito para os amantes da natureza e da aventura ao ar livre. O país de Gales entrou para o Guinness ao criar a maior bandeira humana do mundo, destacando o orgulho nacional e o amor por sua cultura. Conhecido como a Terra da Canção, o país de Gales tem uma rica tradição musical, além de ser apaixonado por rugby, seu esporte mais celebrado. O país de Gales é muito mais do que paisagens deslumbrantes. É uma terra de cultura vibrante, história rica e espírito indomável. Angola, terra de riquezas culturais e naturais, é um país que encanta pela sua diversidade e história fascinante. Hoje, vamos explorar 10 curiosidades incríveis sobre este país africano, que certamente vão te surpreender. Prepare-se para descobrir o coração pulsante de Angola. Em Angola, além do português como língua oficial, existem mais de 40 línguas indígenas faladas, como o Kimbundu, Umbundu e Kikongo, que carregam a riqueza da herança cultural do país. A Cachoeira de Calandula, com seus 105 metros de altura, é um dos cartões postais mais impressionantes do país e atrai visitantes de todo o mundo. O deserto do Namibe abriga uma planta única chamada Welwitschia, conhecida por viver milhares de anos. Este é um dos ambientes mais fascinantes do planeta. A culinária angolana mistura sabores africanos e portugueses, e seus pratos tradicionais são uma verdadeira explosão de sabores. Angola é uma das maiores produtoras de diamantes da África, e seu subsolo é rico em minerais preciosos. O país conquistou sua independência de Portugal em 1975, após anos de luta e resistência, tornando-se um símbolo de resiliência africana. A Kizomba, que nasceu em Angola,
é hoje um ritmo e dança apreciados internacionalmente e representa a alma alegre do povo angolano. Angola possui uma biodiversidade impressionante, com parques nacionais como o Kisama, onde você pode encontrar elefantes, zebras e outras espécies. O povo angolano é conhecido por sua hospitalidade e calor humano, sempre recebendo visitantes de braços abertos. Com paisagens deslumbrantes, rica história e cultura vibrante, Angola tem tudo para se tornar um dos destinos turísticos mais procurados da África. Angola é um país de contrastes, histórias e belezas únicas. Que tal embarcar nessa aventura e conhecer mais sobre esse destino fascinante? A Dinamarca, conhecida por sua qualidade de vida e beleza singular, é um país que combina tradição e inovação. Hoje, vamos explorar 10 curiosidades fascinantes sobre essa nação nórdica que certamente vão te surpreender. Vários estudos apontam a Dinamarca como um dos países mais felizes do mundo, graças ao seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal, bem-estar social e cultura do Hygge. A Dinamarca foi lar dos lendários vikings, cuja cultura e conquistas deixaram marcas profundas na história da Europa. A capital dinamarquesa, Copenhague, é famosa por ser uma das cidades mais amigáveis para bicicletas, com quilômetros de ciclovias e incentivo à mobilidade sustentável. O castelo de Kronborg, localizado em Helsingør, foi imortalizado por William Shakespeare como o cenário de sua famosa peça Hamlet. A Dinamarca é casa da famosa estátua da Pequena Sereia, inspirada no conto de Hans Christian Andersen, um dos maiores escritores dinamarqueses. O design dinamarquês, conhecido pela simplicidade e funcionalidade, é referência mundial em arquitetura, moda e decoração. O Tivoli Gardens, fundado em 1843, é considerado o primeiro parque de diversões moderno e até hoje encanta visitantes de todas as idades. Com forte compromisso com energia renovável, a Dinamarca é líder mundial em energia eólica e busca reduzir cada vez mais sua emissão de carbono. A Dinamarca possui a monarquia mais antiga da Europa, com raízes que remontam ao século X e tradições mantidas até hoje. A Dinamarca abriga restaurantes renomados mundialmente como o Noma, além de pratos tradicionais como o smørrebrød e doces deliciosos. A Dinamarca é um pequeno país cheio de grandes histórias, inovações e uma cultura rica que conquista o coração de todos. Um país de diversidade impressionante, cultura rica e paisagens de tirar o fôlego. Hoje, vamos descobrir 10 curiosidades incríveis sobre Camarões, um verdadeiro tesouro da África. Prepare-se para se surpreender. Camarões é apaixonado por futebol. Sua seleção, os Leões Indomáveis, fez história ao ser a primeira equipe africana a chegar às quartas de final da Copa do Mundo, em 1990. Com mais de 4.000 metros de altura, o Monte Camarões é um dos vulcões mais altos da África e um destino popular para aventureiros e amantes da natureza. Com mais de 250 idiomas falados, Camarões é um dos países mais linguisticamente diversos do mundo. O nome Camarões vem dos navegadores portugueses, que encontraram o rio Ouri repleto de camarões e o batizaram de Rio dos Camarões. Camarões abriga uma biodiversidade incrível, com mais de 300 espécies de mamíferos e 900 espécies de aves, incluindo o raro gorila do Rio Cross. A culinária de Camarões é tão diversa quanto sua cultura, com pratos deliciosos como o undolé e o fufu, que encantam qualquer paladar. Mais de 40% da população de Camarões tem menos de 14 anos, tornando-o um país cheio de energia e potencial. Com influências francesas, inglesas e de tribos locais, Camarões é conhecido como África em miniatura por sua diversidade cultural. A música de Camarões é vibrante e variada, com estilos como Makossa e Bikutsi que conquistaram o mundo.
Com 20 parques nacionais e paisagens que vão de desertos a florestas tropicais, Camarões é um paraíso para os amantes da natureza. Camarões é um país que encanta com sua diversidade, cultura e beleza natural. Que tal explorar o Vaticano, coração espiritual e cultural do mundo católico? É um lugar repleto de história e mistérios. Hoje, vamos explorar 10 curiosidades fascinantes sobre o menor país do mundo. Prepare-se para mergulhar em sua riqueza única. Com apenas 44 hectares, o Vaticano é o menor país do planeta. Embora pequeno em território, sua influência espiritual é imensa, atraindo milhões de visitantes todos os anos. A Guarda Suíça, com mais de 500 anos, é responsável pela segurança do Papa. Seu visual colorido foi desenhado inspirado no período renascentista. Lar de uma das coleções mais impressionantes do mundo, a Biblioteca do Vaticano contém milhares de manuscritos raros, que guardam séculos de conhecimento e história. Abaixo da Basílica, existem cavernas que guardam túmulos históricos, incluindo o que muitos acreditam ser o túmulo de São Pedro, apóstolo e primeiro Papa. Uma obra arquitetônica magnífica, a Praça São Pedro foi projetada para reunir milhares de pessoas e transmitir a grandiosidade e espiritualidade do Vaticano. Curiosamente, o Papa Francisco escolheu não morar no Palácio Apostólico tradicional, preferindo uma residência mais humilde na Casa Santa Marta, um gesto de simplicidade. A Capela Sistina é famosa mundialmente pelas obras-primas de Michelangelo. Suas pinturas atraem turistas e estudiosos fascinados pela arte e espiritualidade. O Vaticano possui centenas de câmeras de segurança estrategicamente posicionadas para proteger o menor país do mundo e seus tesouros históricos. Embora use o euro, o Vaticano também emite suas próprias moedas comemorativas e selos. Seu sistema econômico é pequeno, mas cheio de história. Os museus vaticanos abrigam uma coleção incrível de arte e artefatos históricos. São mais de 7 quilômetros de galerias que contam a história da humanidade e da fé. O Vaticano é um lugar único que transcende fronteiras, misturando história, arte e espiritualidade. Descubra 10 curiosidades fascinantes sobre a Suécia, um país que combina inovação, belezas naturais e uma rica herança cultural. Prepare-se para se surpreender. Na Suécia, a fika é mais que um simples intervalo para o café. É um momento especial de desaceleração, reflexão e conexão social. Um ritual profundamente enraizado na cultura sueca. Embora o sueco seja usado há séculos, ele só foi reconhecido como idioma oficial em 2009, destacando a importância de preservar e celebrar a identidade cultural do país. Terra do lendário ABBA e outros artistas globais, a Suécia é o terceiro maior exportador de música do mundo per capita, mostrando sua influência criativa na cena musical. Com mais da metade de seu território coberto por florestas, a Suécia é um refúgio para amantes da natureza, oferecendo paisagens deslumbrantes e um ecossistema diversificado. Na Suécia, as vacas têm o direito de aproveitar o verão ao ar livre, garantido por lei. As festividades para celebrar esse evento reforçam a conexão do país com o meio ambiente. Suécia, ou Sverige, vem do povo Svear e significa nosso reinado. Este nome reflete uma rica história que atravessa mais de 2.000 anos de cultura e tradição. Com apenas 1% do lixo enviado a aterros, a Suécia lidera em reciclagem e sustentabilidade. O país até importa resíduos de outros países para produzir energia. Kebnekaise, com mais de 2.000 metros de altura, é a montanha mais alta da Suécia. Um destino deslumbrante que atrai aventureiros do mundo inteiro. O Dia Nacional da Suécia é celebrado com festas que unem o país em torno de sua história e cultura. Em 6 de junho, a bandeira é erguida em um dia de orgulho nacional. A Suécia é reconhecida por inovações notáveis, como o marca-passo e a dinamite. O país lidera na Europa em patentes per capita, reafirmando seu espírito pioneiro. A Suécia encanta com sua mistura de tradição, inovação e natureza. Continue descobrindo maravilhas culturais conosco.
Bem-vindo ao Panamá, um país pequeno em território, mas gigante em história e cultura. Hoje vamos explorar 10 curiosidades incríveis sobre este lugar fascinante. Prepare-se para uma viagem cheia de descobertas. Uma das maiores maravilhas da engenharia moderna, o Canal do Panamá conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, transformando o comércio global desde 1914. O Panamá abriga mais de 1.000 espécies de borboletas, sendo um dos países com maior biodiversidade do mundo. É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Com acesso tanto ao Atlântico quanto ao Pacífico, você pode assistir ao nascer do sol em uma costa e ao pôr do sol na outra no mesmo dia. Apesar do nome, o famoso chapéu Panamá tem origem no Equador, mas se tornou popular graças aos trabalhadores do canal, que o usavam para se proteger do sol intenso. O nome Panamá significa abundância de peixes, borboletas e pássaros, refletindo a incrível riqueza natural do país. A capital combina história e modernidade, com arranha-céus impressionantes e o charme das ruínas da primeira cidade espanhola na América. O Panamá é conhecido por sua música contagiante, como o típico tamborito, e celebrações animadas que refletem a mistura de culturas africanas, indígenas e espanholas. Um conjunto de mais de 360 ilhas, lar do povo Guna, que preserva sua cultura e oferece uma experiência única para os visitantes. O Panamá conecta não apenas 2 oceanos, mas também 2 continentes, a América do Norte e a América do Sul, sendo um ponto estratégico global. Com parques nacionais e reservas, o Panamá é lar de espécies únicas e trabalha constantemente para proteger sua biodiversidade. O Panamá é uma terra de contrastes e riquezas naturais e culturais. Inscreva-se para mais aventuras e descubra as maravilhas que o mundo tem a oferecer. Bem-vindo à Nova Guiné, uma terra de mistérios e riquezas naturais. Prepare-se para descobrir 10 curiosidades fascinantes sobre esta ilha única e cheia de diversidade. Com uma área de mais de 785 mil quilômetros quadrados, a Nova Guiné é a segunda maior ilha do mundo, ficando atrás apenas da Groenlândia. A Nova Guiné é lar de algumas das maiores biodiversidades do planeta. Mais da metade das espécies que vivem aqui não são encontradas em nenhum outro lugar no mundo. As famosas aves do paraíso são encontradas principalmente na Nova Guiné. Suas danças e plumagens coloridas são um verdadeiro espetáculo da natureza. As famosas aves do paraíso são encontradas principalmente na Nova Guiné. Suas danças e plumagens coloridas são um verdadeiro espetáculo da natureza. Com mais de 850 línguas faladas e centenas de grupos étnicos, a Nova Guiné é uma das regiões mais culturalmente diversificadas do mundo. O Monte Wilhelm é o pico mais alto da Nova Guiné, com 4.509 metros de altitude. Ele atrai aventureiros de todo o mundo. O rio Sepik é o maior rio da Nova Guiné e um dos mais intocados do mundo, com um ecossistema único e tribos que vivem em suas margens. O rio Sepik é o maior rio da Nova Guiné e um dos mais intocados do mundo, com um ecossistema único e tribos que vivem em suas margens. A Nova Guiné abriga línguas tão antigas que são consideradas fósseis vivos, ajudando a entender a evolução da linguagem humana. Evidências mostram que a Nova Guiné foi habitada há mais de 50 mil anos, tornando-se um dos primeiros lugares da colonização humana. Evidências mostram que a Nova Guiné foi habitada há mais de 50 mil anos, tornando-se um dos primeiros lugares da colonização humana. Algumas tribos da Nova Guiné, como os Korowai, vivem em casas suspensas em árvores. Isso as protege de animais e inundações. Apesar de toda a sua beleza, a Nova Guiné enfrenta desafios como desmatamento e mineração. Esforços globais buscam preservar esse paraíso natural. A Nova Guiné é um lugar de beleza única e histórias incríveis. A Suíça é mais do que chocolates e queijos deliciosos. Este pequeno país europeu guarda fatos surpreendentes que vão te deixar de boca aberta. Descubra agora 10 curiosidades fascinantes sobre a Suíça. A Suíça é conhecida por sua neutralidade, sem participar de conflitos internacionais desde 1815. Apesar disso, mantém um exército bem treinado e um sistema de defesa impressionante. Com 4 idiomas oficiais,
alemão, francês, italiano e romanche, é um dos países mais linguisticamente diversos do mundo. A Suíça é mundialmente famosa por sua relojoaria impecável. Marcas como Rolex e Patek Philippe elevaram a arte do tempo a um nível extraordinário. Os suíços são mestres no chocolate. O país produz alguns dos melhores chocolates do mundo, com qualidade incomparável e sabores deliciosos. Trens, bondes e ônibus funcionam como um relógio suíço. O transporte público é tão eficiente que muitos suíços preferem usar trem a ter carro. O sistema bancário suíço é lendário pela discrição. Durante séculos, abrigou fortunas globais com um dos sistemas mais seguros do mundo. A Suíça tem um dos maiores números de prêmios Nobel por habitante, graças à sua educação avançada e inovação científica. Genebra abriga a sede de diversas organizações internacionais, incluindo partes da ONU. A Suíça é um centro global para negociações diplomáticas. O país tem mais de 450 tipos de queijo. De Gruyère a raclette, a Suíça é um verdadeiro paraíso para os amantes da gastronomia. A Suíça tem alguns dos cenários mais belos do mundo, seja para esquiar nos Alpes, escalar montanhas ou explorar lagos cristalinos. O país é um paraíso natural. A Suíça é um lugar mágico, cheio de tradições, tecnologia e belezas naturais.